Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima quarta-feira, hoje sim, dia 14 de agosto de 2024, e nosso devocional diário está em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Paulo agora começa a tratar dos dons espirituais, vai falar sobre isso nesse capítulo, no capítulo 14, intermediar com o amor, que precisa ser aquilo que guia os nossos dons. Então, ele começa dizendo, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, e ele vai dizer que cada um recebe da manifestação do Espírito visando ao bem comum, ou seja, todos receberam um dom para a manifestação visando o bem comum. Entendamos que os dons espirituais, eles são dados para o bem comum, para a edificação da igreja. Nenhum dom é dado como algo particular, mas sempre para abençoar o próximo, abençoar o outro. E ele vai trazer aqui uma lista de dons, os grandes dons conhecidos dos versículos 8 até o versículo de número 10, ele vai falar sobre alguns dons, mas lá no finalzinho ele vai falar sobre outros também, os outros dons espirituais. Tem algumas pessoas que gostam de falar que os primeiros dons que Paulo está falando aqui são ministérios, mas ele deixa muito claro que fazem parte dos dons. No versículo 28 ele vai falar sobre o dom de apóstolos, de profetas, de mestres, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, dom de prestar ajuda, dom de administração e os que falam diversas línguas. Veja bem que mesmo aqueles que têm o dom de prestar ajuda e administração são considerados dons espirituais. O dom de mestre é considerado um dom espiritual tanto quanto o dom de línguas ou de interpretação de línguas, como ele vai falar lá em cima no versículo de número 10. Então, que nós entendamos que os dons são dados para a ajuda do próximo, para a edificação da igreja. E para deixar muito clara essa questão da unidade, ele compara os dons espirituais a membros do corpo. Ele diz no versículo 13, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Então ele compara isso, ele diz antes aqui que todos nós fomos batizados em um único Espírito. Ou seja, todos os cristãos são batizados no Espírito Santo e cheios do Espírito Santo, independente do dom que ele tem. Sei que há correntes de pensamento que dizem que o batismo com o Espírito Santo é sempre evidenciado pelo dom de línguas estranhas, mas Paulo ele não diz isso. Ele está dizendo que cada um recebe um dom de Deus e esses dons precisam ser usados para a glória do Senhor. No capítulo 14 a gente fala um pouco mais sobre isso. É interessante que na questão dos dons nós não podemos nem nos exaltar por ter um dom, nem nos inferiorizar. Ele diz primeiro no versículo 15, se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Ou seja, nós não podemos nos inferiorizar. Todos nós pertencemos ao corpo, independente do dom que tenhamos. Quem dá o dom é o Espírito Santo, ele distribui como ele quer para a edificação da igreja. Então, se um recebe um dom, outro recebe o outro, glorifique a Deus, porque é o Espírito que está te dando de acordo com a necessidade do corpo local aonde você está servindo, do corpo de Cristo aonde você está servindo a ele. Por outro lado, nós também não podemos nos exaltar com o dom que temos. Ele diz no versículo 21, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Paulo é muito explícito nisso aqui, deixando muito claro para nós que nós não podemos nem nos exaltar, nem nos inferiorizar, porque todos recebemos de Deus e se nós recebemos, que nós possamos colocar em prática para o nome de Jesus ser glorificado. Porque ele faz assim, versículo 25, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros, nós precisamos servir uns aos outros, nós precisamos edificar uns aos outros e por isso nós recebemos os dons que Deus tem nos dado. Ele diz no 26, quando o membro sofre, todos sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Quando nós, por exemplo, no nosso próprio corpo temos uma pequena ferida ou damos uma topada com o nosso dedinho, com certeza todo o corpo fica sofrendo por causa daquilo e essa é a analogia que Paulo está falando para nós aqui. Encerrando, ele diz para que nós possamos buscar com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente. Paulo vai falar amanhã sobre algo mais excelente do que os próprios dons espirituais, mas todos têm algum. Apesar de nós termos e o Espírito Santo dá,
Paulo nos incentiva a buscar. Você precisa olhar para a igreja e ver quais os dons estão sendo precisados aí onde você está. Quais os dons precisam ser usados para a edificação da igreja e pedir que o Senhor possa conceder a você esse dom. Faça assim, porque essa é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.